ética, o código de conduta, ele não pode ser para toda empresa. Isso é o objetivo. Perde a sua eficácia, né, de aplicabilidade na empresa. Mas ele deve ser elaborado, como eu falei, de acordo com o mapeamento de risco, a identificação de riscos de cada empresa. Por isso que um código é tão diferente do outro numa empresa. Mas a gente sabe também que existe um certo padrão de bons códigos, né? Existem alguns elementos, algumas características que a gente observa em códigos mais eficazes. Existem também alguns elementos que constam em todos os códigos que são identificados como bons, como ideais, e a ideia da gente trazer aqui é justamente isso. Vai anotando essas diquinhas, porque quando vocês forem elaborar ou na sua empresa, vocês vão observar, olha, um código ideal tem que ter isso, 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 isso. Então, o que a gente quer passar aqui? Primeiro, um código bom, ideal, ele tem que ser sucinto, tá? Quanto menos você escrever, melhor. Não adianta você escrever um livro lindo, maravilhoso, bababá, só que ninguém vai ler, gente. Essa é a realidade. Ninguém vai ler. Mal a alta administração, mal os próprios envolvidos, porque cansa realmente. A gente tem que assumir isso. E o objetivo do compliance é o quê? É padronizar condutas. E para padronizar condutas, a gente precisa que todos leiam, todos os níveis hierárquicos da empresa, né? Então, quanto mais sucinto for o código, maior a chance de ler, tá? Um outro elemento, a linguagem do código tem que ser clara, tem que ser objetiva, tem que ser simples, para justamente atingir todos os níveis da empresa, todos os níveis hierárquicos, todos os níveis sociais de uma empresa, todos os níveis de escolaridade da empresa. Então, quem estiver elaborando o código de conduta tem que ter essa sensibilidade, essa empatia, tem que ter essa percepção. Quem que é o público que eu quero atingir? Como que eu quero falar com ele? Por isso que existem códigos que estão em formato de perguntas e respostas. Existem códigos até em formato de história em quadrinho. O importante é que a mensagem está sendo passada, tá? Com imagens, com símbolos, com gráficos. Às vezes é muito melhor, né, as cores do que aquela coisa corrida, tá? Então a linguagem ela tem que corresponder ao público que se quer atingir e o público da empresa inteira, desde a alta administração a quem também é aplicável o código, que fique claro, até o chão da fábrica que falo, né? Até lá o operacional. E um terceiro elemento é em relação à acessibilidade. Um código de conduta, para atingir o seu objetivo, ele tem que ser acessível. Tem que ser distribuído por vários veículos, né? Então, a gente vê códigos na intranet, na internet, né? No homepage, vê códigos impressos, distribuídos na própria empresa. Também tem que se atentar às pessoas com deficiência, né? Os PCDs, eles também têm que ter acesso ao código. A empresa tem que se atentar a isso, a todo o público, tá? Então, 3 pontos que a gente passou aqui. Ser sucinto. Pode falar, Rô. Não, até o Dr. Jedson está mencionando aqui, né? Alguns com os exemplos, né? Na verdade, eu acho que muitos com exemplos, porque consegue demonstrar bem, assim, a situação, porque como o objetivo é realmente sanar dúvidas, né? E surgem, a gente sabe, surge no nosso dia a dia, na nossa prática, né? Então, surge dentro da empresa também. Então, esses exemplos são fundamentais, né, Jô? Perfeito, porque às vezes você vai abordar um tópico, tipo a corrupção. Gente, às vezes a pessoa. Tá, mas o que é a corrupção? Então você traz prático de acordo com o seu ramo de atuação, ou tipo de envolvimento, enfim, ótima observação. Os exemplos, aliás, a melhor forma, né, de aprendizado é através dos exemplos, né? E com código de conduta não seria diferente. Analisado caso a caso, qual é o público que você quer interagir e qual é a linguagem adequada a esse público, tá? E agora, gente, a gente trouxe um roteirinho, como eu disse, fique claro, não é o ideal você pegar um código e atribuir às empresas. Vou aplicando e só vou alterando aqui. Mas existem certos elementos que são aplicáveis a todos os códigos, sim. E é o que a gente quer passar aqui agora para vocês. O que tem que se ter um código para ele ser considerado um código bom, um código ideal, né? Primeiro, a mensagem do presidente, né? Ou do conselho administrativo. A mensagem da alta administração. Então, o código ideal é que ele já inicie com essa mensagem, o presidente falando, porque isso gera segurança, isso gera conexão. É o presidente falando, gente, estamos juntos, estou aqui, eu sei o que está escrito nesse código, ele se aplica a mim também.
Então, é legal uma mensaginha do presidente com linguajar legal. A gente vai ver aqui no nosso exemplo que tem um linguajar bacana, né, Rô? Uhum. Um segundo tópico, a missão, a visão e os valores. Gente, é muito importante que todos os colaboradores, os envolvidos na empresa, saibam qual é a missão daquela empresa, qual é a visão dela, onde ela quer chegar e quais são os valores. Porque são essas pessoas que a representarão na sociedade. E o código de conduta é uma ótima ferramenta para ele ter esse acesso, né? Principalmente quando ele é fornecido quando da entrada do colaborador, tá? Um outro ponto, as orientações sobre o código. A quem se aplica, como irá contribuir para a empresa. Um outro ponto, e aí já entra no tema em si, que é a parte mais robusta do código, são os temas em si que foram identificados lá no mapeamento de risco. Então, isso vai variar de empresa para empresa, de mapeamento para mapeamento. Depois, um outro tópico, canal de denúncia. É muito importante ter nos códigos de conduta o canal de denúncia. Quais serão os canais, como chegar até eles, como usar, quais as consequências do descumprimento, a questão da não retaliação, da proteção ao denunciante, as investigações, como ela se dará, né? Então, isso é muito importante que esteja claro no código de conduta. Depois, se houver na empresa uma área de compliance, um compliance officer, é legal que ele coloque uma mensaginha lá também, tá? Para gerar conexão. Normalmente é um profissional que é meio. Algumas empresas não é muito aceita, é meio taxado como, né? Então, gera uma conexão. A gente sabe, né? Que a pessoa tem um pouco uma visão distorcida, né? Do compliance officer lá na empresa. Depois, a questão da vigência, a questão das revisões. E, por fim, o termo de compromisso, o termo de adesão. Isso é muito importante, que a empresa, quando ela vai fornecer o código, ela tem um termo de compromisso para os colaboradores assinar. Isso é importantíssimo até para fins probatórios, né? Isso vai mostrar em eventual reclamação trabalhista ou em alguma outra ação, olha, eu cuidei, eu dei o código, está aqui assinado, ele recebeu. A gente vai ver na próxima live sobre os treinamentos, a importância de se ter um treinamento também, tá? Então, são esses os tópicozinhos, repassando rapidinho. Mensagem do presidente, missão, visão, valores, orientações sobre o código, temas em si identificados no mapeamento, canal de denúncia, a mensagem do compliance, da área de compliance, vigência e o termo de compromisso.